Bem, gente, mais uma vez aqui nesta sexta-feira. Primeiramente, pediria que inscreva-se aí no meu canal e faça os procedimentos posteriores para continuar me seguindo, acaso essa conversa venha a lhe agradar, a lhe levar alguma informação, conhecimento ou assuntos atuais. Por isso mesmo é que peço que você venha a se inscrever no meu canal. Vou falar como todo mundo vem realmente falando, e é um assunto do momento, que é essa questão da treta entre a Rússia, ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Ucrânia, que antes era a mesma coisa que a União Soviética, é praticamente um povo só, de uma origem só, e na realidade, para se entender toda essa desavença, só mesmo as partes envolvidas, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a organização do Tratado do Atlântico Norte, que depois que a Rússia teve fim, se formou essa organização, ou melhor, essa organização começou a existir a partir de países do Ocidente se irmanarem com a finalidade de buscar se protegerem contra a União Soviética. E como a União Soviética veio a ser exterminada, né, há um certo tempo, a OTAN continuou com a mesma expansão, né, mesmo sabendo do encolhimento dessa união de repúblicas, mas restou a Rússia, que ainda hoje é um dos países mais importantes e é uma potência mundial também. Então, veja bem, a organização do Tratado do Atlântico Norte, ela foi realmente criada com a finalidade de se defender contra a União Soviética. E depois disso ela continuou a se expandir, praticamente cercando a Rússia. E a Rússia tem visto isso com uma certa desconfiança, a ponto de determinados países que antes integravam a União Soviética, como a Ucrânia, hoje estarem se rebelando, e ao tentarem também se unirem a essa organização do Tratado do Atlântico Norte, a União Soviética, né, realmente não se sentiu muito à vontade, porque a Ucrânia praticamente faz divisão com a Rússia. E evidentemente que quando você se sente cercado, como a União Soviética, com vários países aliados montando bases militares em volta do seu território, a bem da verdade, evidentemente, o Vladimir Putin chegou a perceber que estava sendo acuado por essa organização de países, e por isso mesmo não chegou a admitir que a Ucrânia integrasse esse bloco que praticamente vive de olho, vive de armas miradas para a Rússia. E isso realmente representa um grande perigo. Como é que eu vou facilitar que um vizinho meu praticamente fique de vigília na divisão entre a minha propriedade e a propriedade de um outro vizinho, a ponto de chegar a invadir ou permitir que outros aliados
invadam, isso realmente representa um perigo. E é por isso mesmo que o Vladimir Putin se levantou para esse detalhe, mesmo que esteja aí o jogo de poder político, que é realmente, e isso sempre acontece em todas as partes do mundo, inclusive nos próprios Estados Unidos, sobretudo quando invadiram o Iraque sem nenhuma razão, somente para Bush ganhar popularidade nos Estados Unidos, porque estava em baixa. E quantos países os Estados Unidos já não invadiram e nada aconteceu. Então, por isso mesmo, minha gente, é muito perigoso realmente essa iniciativa em que realmente se pode entrar numa guerra e ninguém sabe realmente em que bicho vai dar. Então, vamos ficar atentos. Essa guerra realmente não tem nenhum interesse para a população brasileira, mas que, de certa forma, vai afetar o mundo todo, de certa forma. E isso realmente não é nada bom. O importante é que todos realmente convivam em paz, porque nada melhor do que cada povo, cada população, cada pessoa viver em paz consigo mesmo e entre os povos. Mas essa questão de guerra, de justamente umas pessoas matarem as outras, isso vem ou existe desde que o mundo é mundo. Nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir realmente aquelas pessoas ou aquelas organizações sociais poderosas em justamente buscarem dominar aquelas mais enfraquecidas. E é isso que acontece e é isso que continua acontecendo. A briga do poder mundial pelo poder. Então, quem for o mais forte, que vença. Agora, numa terceira guerra mundial, o risco é justamente uma guerra atômica nuclear, justamente exterminar toda a população do planeta. Mas aí, certamente, tudo poderia recomeçar novamente. Ninguém sabe se para pior ou para melhor. Mas seria difícil, disso ninguém tem a menor dúvida. Então, eu acredito que antes de se pensar numa terceira guerra mundial, pense também na extinção da raça humana do planeta. Então, por hoje era só, e até segunda, até amanhã, não é? Até amanhã com mais meus comentários, e um abraço para todos e para todas.